E outra coisa, a gente abriu trincheiras nas áreas para ver como é que estava a questão do solo. E essa aqui eu deixei até maior para vocês verem como é que está o sistema radicular e a matéria orgânica. Eu até conversamos eu e o Pierre, aqui é engraçado porque a matéria orgânica mais escura ela se concentrou nessa faixa de 10 a 20 centímetros. Pode olhar em cima um pouco mais claro, embaixo também. Mas ó, 35 centímetros nós temos raízes dessa grossura. E eu cortei, ela vai mais para baixo ainda. Olha o tamanho dos canais que tem de minhoca, besouro. Então, para vocês verem como o plantio direto evolui em qualidade de solo. Ali tem de vários estágios. Essa ali, se eu não me engano, tem 11 anos de plantio direto, que é lá em cima. Aquelas anteriores tem uma de 14 anos. As duas anteriores. O que a gente encontrou de produção de matéria seca pela planta? A muda foi dividida em folha, talo, flor e o total. Total 96 gramas de matéria seca por planta. Deixa eu passar que eu tenho um gráfico para mostrar como é que ele se comporta. Tem a matéria seca total, aqui em cima, da folha, da flor, que foi a partir dos 50 dias, e do talo. Vocês vejam como a matéria seca aumenta da flor nas últimas 2, 3 semanas. Para vocês terem uma ideia, dos 50 dias até os 77 dias, ela aumentou 176 vezes. 3 semanas e meia. De matéria seca, aumentou 176 vezes. Então a flor é o principal contribuidor no final para ter essa taxa altíssima de incremento de matéria seca. E aí aqui tem o ganho semanal. O que é o ganho? É o quanto a planta aumentou semanalmente de matéria seca. Olha nas últimas 2 semanas lá. Por que acontece isso? Essa curva. Porque a gente colhe flor. A gente não colhe fruto. Se a gente colhesse fruta, ela ia fazer o próprio. Se a gente colhe flor. O repolho vai fazer a mesma curva, o couve-flor faz a mesma curva, todos esses se comportam da mesma forma. A única coisa é que o repolho, o tempo é maior até a colheita, em torno de 40 dias a mais, 40, 50 dias a mais, dependendo da variedade. Então, depois a gente vai conversar sobre isso. No repolho nós faríamos uma adubação diferenciada. No couve-flor e no brócolis pode ser a mesma situação. Mas esse quilômetro ainda está tomando, então? Não, já vamos chegar lá. A questão do nitrogênio, isso foi uma surpresa para a gente. A quantidade de nitrogênio que ela absorveu, em torno de 4,7 gramas por planta, aproximadamente. E aí, com relação ao potássio, 1,4 gramas. Qual é a relação que dá? A planta inteira. Nitrogênio 4,7 gramas, potássio 1,4. Vamos olhar no rolas quanto é que está a proporção. Então, como é que a gente vai manter uma adubação de 1:1 se a planta está dizendo que ela usa muito mais nitrogênio que potássio? Outra coisa, tradicionalmente toda a nossa região produtora usa como adubação de plantio e de cobertura 4, 14, 8, 5, 20, 10 e 15, 15. Então são todos priorizando fósforo, priorizando potássio. E o nitrogênio ao menos. Então,
você atinge em grandes volumes o que ela precisa de nitrogênio, mas está jogando absurdos a mais de fósforo e potássio. Vocês sabem quanto ela absorve por hectare de fósforo? 5 quilos por hectare. De potássio, 42 quilos. Nitrogênio, 140. Então a proporção é bem grande a diferença. Aqui como é que os nutrientes, os principais nutrientes se comportam? Praticamente, até os 21 dias, ele consome 4% do total da adubação do ciclo. Dos 20 aos 49 dias, 28%. E dos 49 aos 77 dias, ele consome 68% dos nutrientes. E as adubações eram feitas praticamente todas aqui. Se ele precisa de muito nitrogênio, e se nós formos aplicar nitrogênio em torno de 50, 60 dias antes, nós teríamos que jogar 3 vezes mais para dar uma condição de boa lá na frente. Então, até na otimização do nitrogênio, a gente tem que pensar como é que a gente aplicaria ele e em que época aplicaria. Olhando essa curva, observando como é que os nutrientes se comportam, principalmente o nitrogênio, a gente montou um experimento aqui, ó, para a gente saber que época seria o mais adequado para aplicar o nitrogênio. Então a gente usou praticamente a PDA um pouquinho maior, 150 kg dele por hectare, e fez uma aplicação, um tratamento todo aos 21 dias, num tratamento metade aos 21 dias e metade aos 50 dias, no outro tratamento um terço. No quarto seguiu a TDA, mas fez apenas 2 aplicações, e no quinto seguiu a TDA com 3 aplicações, e no sexto a gente usou enxofre, porque se diz que as drásticas respondem muito bem ao enxofre. Realmente elas respondem bem em solos pobres. Solos com alta quantidade de matéria orgânica, e a gente não percebe diferença nenhuma. Isso o experimento mostrou. Enxofre de forma foi. Como é que foi? Gesso. Foi gesso junto para. O que a gente identificou nesse experimento de épocas de aplicação? Não teve diferença significativa em tamanho de cabeça do brócolis, da flor. Mas aí as plantas mostraram pra gente que nós teríamos que investigar um pouco melhor. Que os tratamentos que tiveram 2 e 3 aplicação, as plantas eram unidas, as folhas bem posicionadas, caule erecto, um verde um pouco mais claro. E a que recebeu uma porrada só, as folhas eram gigantes, todas moles, caídas para fora, e a maioria penderam. E deu desuniformidade nos tamanhos das cabeças, deu umas muito grandes e outras muito pequenas. Então a conclusão que a gente chegou é: quanto mais você conseguir fracionar, melhor é a qualidade da planta, consequentemente melhor a qualidade da cabeça. O que a gente ouve dos produtores? Quando eles começaram a parcelar melhor, o tempo de prateleira aumentou muito da flor do brócolis. Saúde de planta. Com certeza. Lembra que o Jamil disse que se você não tiver no processo, digamos assim, de crescimento, aquela constituição celular, a arquitetura bem casada, você perde resistência. Para o brócolis isso é bem claro. As plantas que são mal nutridas, você vê em 2, 3 dias ela já está toda morta. E vocês vão ver no mercado isso. Isso, dá uma diferença bem grande. Esse foi o experimento que a gente fez das doses de cobertura. A primeira e a segunda adubação a gente já definiu. A primeira em torno de 12 a 15 dias, primeira adubação, em torno de 20% dos nutrientes necessários. O fósforo é sempre
na base, né? Mas eu digo para vocês, fósforo acima de 20 ppm não precisa aplicar. Não se preocupe com ele. Não precisa. Se tiver de 20 ppm para cima, esquece de fósforo para base. E nitrogênio e potássio, 20% em torno de 10 a 15 dias. 40% aproximadamente aos 30 a 35 dias e os outros 40% na abertura do botão floral. Por que a gente decidiu a abertura do botão floral? Porque a TDA mostrou que na abertura do botão floral até a colheita é que ela tem a maior taxa de absorção de nutrientes. E essa abertura do botão floral varia durante o ano. No inverno é tantos dias, no verão é outros tantos dias e na primavera é outros. Então, o que determina é a abertura do botão floral. Quando ele começou a aparecer a hora de fazer, o bom seria até uns 3, 4 dias antes, é a hora de fazer a terceira aplicação. Por que a gente dividiu a segunda e a terceira meio a meio? Porque a gente também tem que montar uma arquitetura de flor boa para fazer fotossíntese para aguentar uma taxa de 3 semanas, aumentar a flor em 176 por vezes. Tem que ter uma estrutura de folha boa, fazer fotossíntese e um sistema radicular. Se está assim fora, que é o bom. O que tu te fazia para a quantidade de potássio que existe? Na curva. E o que tem disponível no solo, óbvio, isso tem que levar em conta. A maioria dos nossos solos tem excesso. A quantidade de nitrogênio e potássio é relacionada com proporção 3 para 1. 3 de potássio para 1 de eles. Aí a quantidade que você usa depende do que você tem no solo. Não é só olhando a curva, você tem que ver. Se você está indo no primeiro ano de plantio direto ou está no convencional, é uma quantidade. Se você já está há 4, 5 anos em plantio direto, a quantidade diminui bastante. Então isso... O N das bolas eu não tenho. O potássio. Isso mesmo. 13 de anos, pronto. Isso mesmo. E aí você divide em aplicações. E aí você divide em aplicações de cobertura. O N do rolas está correto, tá? O teto é 250. E foi o que a gente encontrou. Isso aqui é um experimento com doses diferentes de N, né? A gente fez uma avaliação qualitativa das plantas. Aqui dá para vocês verem a olho nu, o T0 tem 0 de nitrogênio. E por que ainda tem plantas razoavelmente boas? Isso aqui não tem nada de nitrogênio. Está tirando matéria orgânica, está tirando nitrogênio da matéria orgânica. 100% do nitrogênio que essa planta cresceu veio da matéria orgânica. 100%. Sem aplicar nada. Esse aqui tem 150 kg de N e esse aqui tem 200 kg de N. Vocês veem a diferença na coloração dessas plantas? Mas essa tem, ó. E o que acontece normalmente quando falta nutriente? Aqui, ó. Isso é bem claro. Olha a diferença do tamanho das plantas com uma fotografia batida na mesma altura, no mesmo dia. O que bateu? Dá para perceber que é bem óbvio. É, mas... Eu vou aproximar mais. Pode tentar maior, não, tesão. Esse foi a avaliação qualitativa. Foram 9 pessoas, praticamente metade técnico e metade alunos de graduação e mestrado. A gente dividiu em grupos e a gente avaliou esses indicadores, que são caule, folhas, uniformidade, coloração e retranslocação, nos diferentes níveis de nitrogênio. A gente chegou à conclusão que a melhor qualidade de planta está aqui dentro dos 150 ou 250. Por quê? Porque as que receberam mais nitrogênio, as plantas estavam mole, também tiveram retranslocação,
Mas por quê? Porque eram plantas tão moles que qualquer efeito climático que dava, ela já lhe translocava. Não é só o excesso de adubação que faz com a falta de adubação que faz com que ela retransloque. A forma com que tu conduz a planta durante o ciclo pode fazer com que em alguns momentos ela retransloque. Se você trata como eu já me disse, uma plantinha que nem um bebezinho Johnson e ela sofrer qualquer efeito climático severo, ela retransloca. Porque ela está numa condição aérea tão perfeita e um sistema reticular mais ou menos meia boca que ela não vai suprir a necessidade naquele pequeno período. Ela retransloca. Isso eu vou mostrar uma foto para vocês depois. Mas aí não dá conta da boca. Não dá conta da boca. Verdade. Isso mesmo. Isso é bem claro. E aí o que a gente tem que fazer? Bota mais. Não, fazer a raiz crescer. Como fazer isso? Vocês sabem já suficiente. Aí tem os tamanhos de brócolis. Matéria fresca da inflorescência, como é que ela se comportou? Ó? Com 0 de nitrogênio, com 100, com 200, com 300, até 400. O que a gente encontrou? O pico de resposta para produzir flor é 260 kD. O pico de resposta. Mas que com 150 kDn, se tu traçar fica bem próximo do pico de resposta. E a planta é muito mais saudável. Mas muito mais saudável. Com 100 kDn a menos. Custo, né? Você veja só, aí olha só onde é que o Marcelo está mexendo, né? Ele está mexendo assim, que a curva de resposta às doses crescentes de N não justifica que ela tenha melhor saúde. Justifica que ela tenha maior produtividade, mas não a melhor saúde. Então, esse é o jogo da transição. E aí é para nós calibrar o olho. Diferentes níveis de nitrogênio, como é que ficam as folhas? Na mesma posição da planta. A do canto lá é 400 kD. Quase o azul da cadeira. E parece que diminui serosidade, não vai a impressão minha. Acima de 250 ela fica toda serosa assim. E essa serosidade atrai praga e doença. Essa mucilagem que ela larga em cima atrai praga e doença. Impressionante. Tu vê as folhas que estão... Essa aqui é 100 e 150, as duas primeiras. Nenhuma planta faz o que as acima de 250 fazem. Eu não sei o que é aquela substância que ela libera na folha, mas o excesso de nitrogênio faz com que apareça aquilo lá. Quando vocês entram numa lavoura de brócolis e alguém pedir para vocês para ver isso, a primeira vez vocês não conseguem ver. Com o tempo trabalhando, vocês conseguem ver todas essas diferenças. Estão enxergando alguma diferença? Isso aí é só persuasão, pessoal. Está querendo me errar. Aí tem uma planta que a gente diz que é uma planta mal nutrida. Uma planta mal nutrida, passou por estresse nutricional e vocês podem ver na coloração da folha na retranslocação. Aqui é uma folha razoavelmente bem nutrida. Essa aí é a que tem a 50 kg de N por hectare. Não está feia. Não. Deu cabeças comerciais, flores comerciais, sem problema, com 50 kg de N. Mas teve a retranslocação. Um pouco. Ainda teve. E essa foi de 150 kg de N. A planta perfeita. Coloração mais clara nas folhas externas e um pouquinho mais escura nas folhas mais novas. Ela se comporta com coloração diferente do tomate. Normalmente as folhas externas são um pouquinho mais claras e as folhas internas são um pouquinho mais escuras. Isso é uma planta que eu considero que em termos nutricional ela está tranquila. O Marcelo não está procurando sintomatologia como nós
procuramos na planta, aquelas fotografias de deficiência disso, daquilo, para você ver. Ele está olhando o aspecto da planta. É uma coisa assim extremamente importante. Posição de folha, cor, posição no caule, tamanho, quantidade de folha, tudo isso é importante. Sistema vascular. Com certeza. Aqui nós temos folhas em diferentes posições da planta. Folhas mais embaixo, até as do meio, e folhas que sofreram retranslocação. Até há pouco tempo, e ainda acontece, quando começa a acontecer isso aqui nas folhas baixeiras na lavoura, eles param para a agropecuária para aplicar fungicida e bactericida. Isso aqui é só nutricional. Inclusive as doenças são nutricionais. E qual é a época que acontece isso? Próximo de vender o produto. E é a época que eles mais aplicam porcaria. Né? Tudo por erro nutricional. Olha o que acontece na retranslocação. Tem excesso de nitrogênio nessa área, eles colocam muito mesmo, mas tem uma semana inteira nublado. No pico de crescimento dela, deu a semana inteira nublada. O que acontece quando dá uma semana nublada? Fotossintética, e deu 3 dias de sol espetacular. Ele translocou. Mesmo com um absurdo de nutriente no chão. Ele translocou. Então essa é uma planta dificílima de trabalhar. Digamos assim, pensando nutricionalmente. Se você errar, ela te mostra. Na hora. O que tu poderia fazer para corrigir isso? Talvez se tu tivesse aplicado uma adubação de cobertura, sabendo que ia dar uma semana de sol, talvez não teria acontecido isso. Com fungicida. É, um bom fungicida, né? Não, Cirã, tem que ficar de olho sempre na previsão dos outros. Pensado Ah, na Cirã. Olha como é que ela se comporta. O primeiro sintoma que está translocando é isso aqui, começa a queimar as bordas das folhas. E aí o pessoal acha que é uma Doença. bacteriosa. Uma doença, alguma coisa assim. ou deficiência. Isso não é aquela queimadura. Deficiência de Ainda mesmo assim, é mais é muito E uma coisa extremamente importante, tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente produz de conhecimento é dentro das propriedades do agricultor. Em algumas situações a gente usa a estação experimental, 80% da nossa experimentação é na nossa propriedade. Existe a colaboração do técnico do produtor e existe a divisão do produto, que é o conhecimento gerado. Acabou a pesquisa, a gente reúne a família e os agricultores próximos e apresenta todos os resultados e discute com eles o que eles estão fazendo, o que foi feito e o que eles podem melhorar. As nossas lavouras de estudo são no meio da lavoura deles. Então eles estão fazendo o manejo deles e a nossa lavourinha está lá no meio como se fosse uma ilha. E eles estão sempre, eles chegam a fazer buraquinho, atravessando lá no meio para descer. Então assim, olha só, gente, talvez sobre essa questão do Marcelo, eu acho que diferentemente, o Claudinei era extensionista e veio para dentro da estação experimental como pesquisador e continua fazendo um trabalho linkadíssimo com o Edson, com vocês lá no campo. Quer dizer, diferentemente de outros. Agora, talvez cabe a nós aqui discutir o papel do extensionista pesquisador, que faz inclusive pesquisa cartesiana. Essas são pesquisas com delineamento experimental. Tantas repetições, blá blá blá, só que chegou num determinado momento, para entender a planta, o Vilmar desenhou lá, blá blá, aquelas coisas todas que foi feito então depois uma avaliação qualitativa ainda. Um diagnóstico que nós participamos, né, Miguel? Fizemos aqueles grupos e tudo que eu... Então, o que eu quero, assim, que seja discutido num determinado momento é como o extensionista é um ótimo pesquisador, linkado a uma estação experimental.
permanentemente. Eu não saberia dizer como é que seria esse trabalho, como foi desenvolvido nesses últimos anos. Quando eu estava na legislação experimental era mais fácil, eu era pesquisador e era mais fácil. Na extensão, você ter na mão todo o aporte de uma estação experimental como extensionista. Você tem os laboratórios, por exemplo, eu preciso tirar 20 amostragens de solo aqui nessa minha lavoura de estudo. Não ter medo de pegar e mandar para o laboratório porque eu não preciso pagar. Se tiver que ficar pagando, que não sei, quer dizer, está lá ó, dentro do próprio estado eu tenho que pagar uma análise foliar para mim tomar uma decisão. Quer dizer, nós estamos lá com o Carlos e com o camarada lá da Embrapa, cadê o Carlos? Numa lavoura de mandioquinha salsa, plantas grandes e plantas pequenas, na mesma lavoura. O que é, o que não é? Fizemos um monte de amostragem de solo, mandamos para o laboratório, lá em Tuporanga, não foi cobrado, porque era pesquisa, voltaram para nós conseguimos fazer a interpretação. Com o pessoal da Embrapa, nós não conseguimos, com o Nuno, que é o que mais manja batatinha salsa, não conseguimos saber. Com os resultados, então olha só, gente, o que precisa ser discutido nesse lance da transição. Então a transição ela tem que ser uma transição rigorosa. Nós estamos falando de uma transição dessa do Marcelo, ou do brócolis, ou desse tomate, que eu já fui para um PRV, já tirei 80% do adubo do convencional, tem uma tabela que tem só 20% do convencional, e esse cara, no PRV, ainda tirou quase 50% da tabela. Tá? E eu me contentar com isso. Então, o curso avançado é para dar essa característica, tipo assim, esse aporte para nós, olhar sempre aquele luzeiro que está sendo batido aqui, onde nós queremos chegar. E aí, para chegar cientificamente até lá, nós precisamos ser bons pesquisadores. Não dá para ser meia boca. Aí eu tenho que me encostar lá no Henrique, eu tenho que me encostar em outros camaradas para vir me ajudar. O regional tem que dar aporte para isso, para mim fazer ótimas pesquisas. Se for para ficar preenchendo porcaria na televisãozinha lá, como é que chama, no computador, vocês estão ralados. Eu acho que já foi para a parte de encaminhamento. E aí eu tenho que dizer... Não é essa leitura, eu estou fazendo a leitura do... A leitura do extensionista que está produzindo ótimos conhecimentos com a comunidade. Mas com a comunidade científica também. Mas está dentro dos encaminhamentos. Porque no intervalo ali, antes do intervalo, numa das saídas, eu e o Jamil fomos lá polir algumas divergências que não eram divergências, assim, no sentido... E eu acho que ficou claro que faltou, talvez, definir aonde nós queremos chegar e como nós devemos fazer para não ficar só nos 80%, né? Então, assim, temos de encaminhar isso. Porque é bonito nós chegarmos no plantio direto. A impressão que dá, assim, aquela fotografia bonita que ele teve apresentada do começo ao fim, é isso que nós queremos? É suficiente? É isso que nós queremos? Já chegamos? Por isso que essa discussão do microbacia 1, para mim, ela é revisionária. Ela tem que... Então nós temos que ir para frente. Percebe? Nesse sentido, eu estou insistindo desde o início. Para mim, a questão mais duvidosa aqui, quando fiz a pergunta do outro dia, aonde você quer chegar, é isso, é estabelecer inclusive prazo. Se tu não estabelecer, deixar em aberto, tu não consegue chegar. Fala uma coisa. Prazo, no período de 4 anos, 5, vamos diminuir até dar a ruptura. Quando é que vamos dar a ruptura? E não, deixa eu voltar até numa outra Eu coisa. não sei se o pessoal quiser, não era bom todo mundo meio que chegar mais próximo agora porque nós estamos fechando só meia hora agora. Meia horinha. O pessoal quer vir mais para frente aqui, porque nós vamos para o encaminhamento.